Evangelismo é o mendigo contando a outro faminto onde encontrou pão. Me veio um filme na memória, Mateus. A minha alma estava faminta, irmã Thelma. E alguém foi lá levar um pedaço de pão. É com muita alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Oh, glória! Para mim é uma alegria enorme poder retornar a esta casa. Aleluia! E poder contribuir mais uma vez para o reino de Deus. Os irmãos estão bem? Hoje se trata de um treinamento, por isso, foge um pouco da liturgia de culto. Os irmãos podem ficar à vontade aí para fazer perguntas, se aparecer alguma dúvida. Vamos aqui falar de missões, então vamos conversar sobre missões. Eu não quero aqui só falar, os irmãos ficarem só me olhando, não. Quero que os irmãos também participem. Qualquer dúvida pode levantar sua mão, vamos juntos participarmos. Abra sua Bíblia comigo, rapidinho. Provérbios capítulo 1, verso 20. Enquanto os irmãos procuram aí, irmão Ivanildo, obrigado pelo convite. Mais uma vez, pastor Fabiano, pela confiança. Todos os corpo de obreiro da casa do Senhor, líderes de missões e a toda a igreja. Quero também tributar ao Senhor Deus, toda a honra e toda a glória. Agradecer a Deus também pelos meus primos que estão agora em Alagoas me assistindo. É a primeira vez que eu estive aqui pregando. Mandei para eles o link também, eles assistiram. Então, novamente assistindo. O William também. Deus abençoe vocês. Quando meu primo abriu lá a live, a filhinha dele, pequenininha, ficou pulando lá. Luan, meu primo, meu primo. Para mim é uma alegria enorme ter pessoas da família que me apoiam também nesse ministério. Então, louvo a Deus pela vida deles que estão me acompanhando. Provérbios capítulo 1, verso 20. Olha o que diz alguns versículos. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas. Proclamam aonde? Brada do alto dos muros, a entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. E vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicarão minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Aleluia! Em casa você pode refletir mais sobre esses textos, porque é muito pesado. A sabedoria clama nas ruas e nas praças. É a palavra de Deus sendo entoada nas ruas. Quem aceitar, viverá em plena paz. Mas quem rejeitar, um dia vai clamar, socorre-me Deus. E a Bíblia quem diz? A sabedoria vai zombar da cara deles. Porque esse é o tempo de aceitar. É o tempo da graça. Mas eles não quiseram. Quando a porta da graça se fechar, eles vão gritar por socorro. Lembra de Noé? Enquanto a porta da arca estava aberta, ninguém queria entrar. Quando Deus fechou a porta da arca, todo mundo desesperado. Me deixa entrar.
E a sabedoria riu e vai rir daqueles que rejeitam esta palavra. Então, a mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada nas ruas e nas praças, assim como eu acabei de ler. Já pode surgir uma dúvida no seu coração: para que fazer missões? Para que evangelizar? Para que? Está aí, lemos alguns textos que o próprio Deus, ele tem a intenção de que nós venhamos para as ruas gritar sobre o Evangelho. Então, hoje vamos aprender algumas estratégias de missões evangelísticas, de evangelismo urbano, no tratar com pessoas no trabalho, na escola, enfim. Mas antes vamos ver qual a importância da missão. De quem é essa missão? Será que é o pastor Levi, que é o total responsável por esta missão? Será que é o pastor Fabiano, que ele tem todo o dever de fazer missões porque a missão é dele? É isso que a gente vai ver nesta presente aula. Objetivos do treinamento. Número 2, o que é missões. Número 3, Missio Dei, a missão de Deus. Número 4, a missão de Jesus. Número 5, a missão da igreja. Número 6, o que é evangelizar. Número 7, o que não é evangelizar. Também tem que ter essa preocupação. Número 8, evangelismo urbano. Número 9, visão panorâmica do evangelismo urbano. Número 10, a evangelização na prática. E número 11, comportamentos e formas de abordagem. Número 1, objetivos do treinamento. Explicar qual a origem da missão, explicar de quem é a missão, mostrar o privilégio de sermos representantes dessa missão, explicar para que serve o evangelismo, explicar o motivo real do evangelismo, falar sobre qual mensagem que estamos evangelizando, explicar sobre quem estamos evangelizando, mostrar a forma correta de evangelizar, mostrar a forma incorreta de evangelizar, mostrar a motivação errada do evangelismo, mostrar a motivação correta do evangelismo, recomendações gerais para realizar um culto ao ar livre, falar sobre como se portar e como abordar alguém. Número 2, o que é missões? É a tarefa que Deus deu à igreja, os salvos em Cristo. Coloquei ali entre parênteses e destacado, porque muitos confundem essa questão de igreja. A igreja é o prédio, é o edifício, a gente sabe que não. Mas comumente a gente fala, vamos para a igreja. Mas a igreja, na realidade, são os salvos em Cristo. Então, nós aqui reunidos somos a igreja. É outro conceito que muitos não entendem. Eu sozinho não sou igreja. Eu posso ser o templo e morada do Espírito Santo, que ele habita em mim. Mas eu sozinho não posso ser igreja. A igreja é o conjunto de pessoas. É o corpo. Eu posso ser membro deste corpo. Mas se eu for um membro que está fora do corpo, é um membro amputado, vai apodrecer e vai morrer. Então, destaquei por isso, porque a igreja é o conjunto, somos nós, não só do Jardim Ibirapuera, mas do mundo inteiro. Reunidos em Cristo, somos igreja. Então, os salvos em Cristo, é a tarefa deles para pregar o evangelho a todos os povos, com o objetivo de salvar as pessoas que estão sob o domínio do pecado. A palavra missão é latina, missiones, e significa enviar alguém para exercer algo no mundo, ou seja, cumprir uma missão particular ou comunitária. Então, missões é ato de enviar ou de ser enviado, encargo, incumbência, desempenho de um dever, ir em busca de algo ou alguém. E onde vemos isso na Bíblia? Me ajudem aí, por favor, Mateus capítulo 28, verso 19. Foi lido hoje, mas vamos enfatizar novamente. Outro já abre Marcos capítulo 6, verso 7, e Marcos 16, verso 15. Vamos passear na Bíblia e provar, ou até mesmo enfatizar, porque vocês já sabem disso, só enfatizar de que a missão ela é de Deus e é necessária para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Quem achou pode ler, por favor. Mateus capítulo 28, verso 19, depois outros textos. Então, missões é incumbência para alguém ser enviado, certo? Então, quem foi que enviou a igreja? Jesus. Ide. Outro texto, Marcos capítulo 6, verso 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, missões está aí. Não é uma invenção da Assembleia de Deus.
O próprio Cristo quem ordenou aos seus apóstolos e discípulos para irem pregar o evangelho. Marcos 16:15, que é o texto áureo das missões. Então ele diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Obrigado. Missões é bíblico. Então, logo de início, já para a gente iniciar, se missões ele é algo bíblico, quem negligencia a missões está fora dos padrões bíblicos. Quem diz ser lavado e remido no sangue de Jesus e não se importa com a missão, ele precisa rever seu conceito de cristão, de evangélico, porque é um princípio bíblico. Se você diz que segue a Bíblia e os princípios de Cristo e não evangeliza, não faz missões, você precisa rever o seu evangelismo, o seu evangeliquez, por assim dizer, se você é cristão ou não. Concluindo, missão, pelo menos no uso tradicional, pressupõe alguém que envia uma pessoa ou pessoas enviadas por ele, aqueles aos quais a pessoa é enviada a uma tarefa. Resumindo, é isso. Então, nós fomos enviados por Deus. Quem obedece essa ordem já é um missionário. Você não precisa ir para outro país. O pastor Levi tem que vir aqui ordenar você a missionário para você evangelizar. Não. É um princípio bíblico que você precisa obedecer. Seja no trabalho, na escola, em casa, onde for. Se é um princípio bíblico, você precisa obedecer esse princípio e ser um missionário por onde você for. Missão é uma atividade que pressupõe um sujeito pessoal. Então, quem evangeliza não vai ser o próprio nome. Quando você fala de Jesus para alguém e esse alguém rejeita, você até se sente mal. Nossa, que mal educado. Mas ele não rejeitou a você. Porque você não está ali no seu nome. Está no nome de Deus. Então, quem rejeita a mensagem do evangelho, rejeita o próprio Deus. 3, Missio Dei, a missão de Deus. Aqui eu quero que vocês pensem, analisem e me respondam. Quem foi o primeiro evangelista na Bíblia? Jesus? Ivanildo não responda, que ele já participou da outra. Jesus? Quem mais me ajuda? Quem foi o primeiro evangelista? Paulo? Pedro? Bora, me ajudem. Elias? Eliseu? Opa! Primeiro evangelista foi o próprio Deus. Gênesis 3,15. Leia aí, por favor. Vamos de Bíblia. Então, evangelizar, fazer missões não é uma invenção humana, muito menos humana, mas também não é uma invenção de Jesus. Ah, deu na teia, eu vim à terra e quero que vocês evangelizem. Não, porque o primeiro evangelista não foi Jesus, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João Batista que preparou o caminho. Muito antes dele. Quem achou pode ler, por favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é esse tu que Deus está se referindo? A Jesus. Mas Jesus já existia aí? Então, quem foi o primeiro profeta, evangelista, missionário? O próprio Deus. Porque evangelizar é levar boa nova. E Deus já disse para a serpente, você, por um momento, você venceu. Mas virá olha a boa nova aí, que vai esmagar a sua cabeça. Então, o próprio Deus, ele foi o primeiro evangelista. Ele quem já evangelizou no Éden. E o primeiro profeta também, porque ele profetizou que viria para fazer isso. Deus é o protagonista da missão. Então, de quem é essa missão? Vocês estão aí? De quem é a missão? De Deus. A missão é a atividade de Deus no mundo. A missão não é nossa, é de Deus. Deus age no mundo pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. Segundo aos Coríntios 5,19. Pode procurar, por favor. Esse texto aqui é muito lindo. Sim. Vamos chegar lá, muito bem. E esse pensamento é esse mesmo, tá certo. Tá certo, mas vamos chegar lá já já.
a sequência das ordens. Deus envia os profetas, que prepara o caminho, que por último foi João Batista. Aí chega Jesus, depois de Jesus, apóstolos, depois dos apóstolos, a igreja. Vamos chegar lá também, mas é isso mesmo. Quem achou pode ler, 2 Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, Aleluia. não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Glória a Deus. Então Paulo teve essa interpretação correta agora do Antigo Testamento, que ele era um defensor da lei, só que ele defendia de forma equivocada. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, as escamas caíram dos seus olhos, e ele passou a enxergar como era de fato as leis que apontavam para um, que era Jesus. Então Deus, por meio de Cristo Jesus, reconciliou o mundo consigo mesmo. Então quem é o maior interessado de salvar, não é você querer se salvar. Eu tenho certeza que hoje, em pleno sabadão, a gente queria estar fazendo qualquer outra coisa. Mas há algo dentro de nós que vai fazer a gente nos despertar. Porque é Ele quem vem ao nosso encontro. Ninguém tem a capacidade de dar o primeiro passo para Deus. Claro que aqui na força da expressão, na pregação, na hora do convite, a gente faz. Dê o seu primeiro passo, que Deus vai fazer na sua vida. Mas ninguém tem condições de dar o primeiro passo. A não ser que Deus se revele à pessoa. Então, quem vem é porque Deus já se revelou a ela. E ela só apenas está dando resposta para esse chamado. Porque o maior interessado de salvar a raça humana é o próprio Deus. Quando o homem e a mulher caem no jardim, Deus ele fez de tudo para não perder o casal, para não perder a raça humana. Não à toa, o pastor até orou aqui belíssimamente. A maior de todas as provas foi seu único filho. Que eu tenho certeza que quem é pai e quem é mãe não daria seu único filho, nem por alguém mais chegado à sua família. Imagina por pessoas que nem merecem, e nós não merecíamos. Mas Deus é o maior interessado em nos reconciliar, que enviou o seu filho para nos reconciliar agora com Ele mesmo. Concluindo, a missão primordial é a de Deus, pois foi Ele quem mandou os seus profetas, olha só agora, mandou os seus profetas, seu Filho, seu Espírito. Dessas missões, a do Filho é central, pois foi o auge do ministério dos profetas. E inclui em si mesmo o clímax, o envio do Espírito. Agora, o Filho envia como Ele próprio foi enviado. 4. A missão de Jesus. A missão de Jesus, então, foi fazer o quê? Foi dar início à obra redentora. Lembra de Gênesis 3,15? A profecia de Deus ali, a pregação já da boa nova se cumpriu em Cristo. Então ele veio dar início à obra redentora e veio treinar os seus discípulos para cumprir Gênesis 3,15. Nos resgatar do inferno e enviar seus discípulos. Abra aí Atos capítulo 1, verso 8. A maioria dos congressos de jovens de Pentecostes pegam esse texto aí como base. E cumprido o sentido de Pentecostes e tal, de Atos 2. Aí Atos 1:8 é o que vem antes, as palavras de Jesus. E todo mundo fala de poder, de batismo com o Espírito Santo, de dons. São poucos que falam qual é o principal motivo do batismo. Até falei para o Davi Brandão, quando ele pregou lá na nossa igreja lá, dos vários que eu já vi pregar sobre esse texto, ele foi um dos poucos que de fato falou, que de fato Jesus queria falar para as pessoas em Atos 1:8. Não é poder para você apenas gritar aqui dentro, pular. Somos pentecostais, eu amo fazer isso. Gritar aqui dentro, pular, rodar, enfim, é se alegrar no Espírito. Amém. O Espírito Santo também nos alegra. Mas qual é a real intenção do batismo no Espírito Santo? Quem achou pode ler. Eu peço que vocês leiam para depois dizer que eu estou sendo tendencioso, né? Leia para você entender. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Opa, segura. Recebereis a virtude, algumas versões dizem recebereis poder do Espírito. Para quê? E ser-me-eis
Opa, então os pregadores estão equivocados. Porque a maioria prega que poder é para você ter autoridade, expulsar demônios, que isso também é poder de Deus, óbvio. Mas o que o texto está dizendo? É sobre você expulsar demônios? É você falar em línguas? Não, o texto está dizendo para você ser cheio do Espírito Santo, para quê? Para ser testemunha. E o que é ser testemunha? Que na essência da palavra, testemunha é mártir. Então, de fato, você quer ser cheio do Espírito Santo? Acho que você vai pensar duas vezes agora. Ixi, era para isso mesmo. Eu achava que era só para rodar na igreja, pular, gritar. Muitas pessoas querem o batismo, querem o poder, para aqui dentro fazer e acontecer. Mas o poder do Espírito Santo não é para exibição. Ninguém demonstra que é cheio do Espírito Santo quando roda, quando pula. Isso não é demonstração que é cheio do Espírito Santo. A demonstração do Espírito Santo é quando a pessoa é testemunha. No trabalho, na escola. Aí sim. Então não adianta você pular, rodar, fazer acontecer, prega, 1 milhão de pessoas aceitam e tal. Mas se você entender que o batismo do Espírito Santo não se resume a coisas exteriores, principalmente o poder vem interno, para depois você ser testemunha. Aí sim que é o total objetivo. Então, ser cheio do Espírito Santo, claro, mais uma vez, sou pentecostal, vamos nos alegrar, vamos pular, vamos falar em mistérios, vamos sim. Mas ser cheio do Espírito Santo não se resume a isso. Tem pessoas que parece que chegou no ápice. Opa, agora o diabo não me toca mais. Ninguém pode agora tocar em mim, porque eu sou batizado no Espírito Santo. Eu falo meia dúzia de línguas estranhas, sei lá, falo vários idiomas. Eu coloco a mãe, o diabo é expulso mesmo. Só que quando o Ivanildo, os irmãos da missão falam assim, vamos evangelizar amanhã, 8 horas da manhã. Ai, rapaz, sabe que eu senti uma dor na perna hoje, que eu não sei se eu vou conseguir amanhã, sabe? Ou lembrei da louça, olha, nem lavei a louça, vou deixar para lavar amanhã, irmão, desculpa. Então, que ser cheio do Espírito Santo é esse? Que aqui dentro você é cheio, entre aspas, mas para aquilo que é o real sentido do batismo, você foge. Então a gente precisa rever esses conceitos de ser cheio do Espírito Santo. Então, eu não estou dizendo que é errado, e para que isso fique bem claro, está sendo gravado também, né? Somos pentecostais, amamos o poder do Espírito Santo, mas primordialmente é para você evangelizar, pregar o Evangelho. É para isso que temos que ser cheios do Espírito Santo. E já vamos entender porque precisamos ser cheios do Espírito Santo para depois ir. Porque se você sair de qualquer jeito, você vai ser envergonhado. Se você for para as ruas de qualquer maneira, você não vai ter, eu falar êxito, mas não é uma palavra muito boa, porque às vezes a gente acha que pregar o Evangelho é ter êxito com almas e tal, mas também isso não se resume a evangelismo. Mas para você ter uma eficácia no evangelismo, você precisa se preparar, ser cheio do Espírito Santo. É o que vamos ver também no decorrer desse treinamento. Então, Jesus, sendo filho obediente, veio cumprir a missão do Pai, sendo exemplo de servo humilde, salvando a humanidade do império das trevas e introduzindo-a novamente no reino da luz. Jesus é o nosso maior exemplo de fé e prática. Ele, como um bom filho, obedeceu e cumpriu a missão do Pai. Agora ele nos passou esta missão. Cabe a nós sermos obedientes ou não. Então, quem não evangeliza, não é porque não está fazendo mal ao Ivanildo, ao pastor. Tem pessoas que, aqui não tem não, mas pessoas que acham que não indo para um convite de evangelismo vai boicotar o departamento. Fala assim, não, eu não vou não, porque só assim não vai ninguém e aquela pessoa tem que sofrer mesmo. Tadinha, porque a missão não é dela. Aprendemos até aqui de quem é a missão? De Deus. Então, quem não cumpre a missão de Deus está em desobediência. Você não vem aqui para agradar pastor nenhum, presbítero nenhum, líder nenhum. Você vem para agradar o próprio Deus. A missão é dele, que passou para nós. Ele, como filho obediente, obedeceu. E nós estamos obedecendo? Não responda, por favor. É você refletir. Reflexão.
Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Sabe? Você tem noção dessa frase? Tão pequena, mas... Deus não fez o filho dele um agitador de plateia. Não. O objetivo maior de Jesus Cristo foi ele ser um missionário. Pregar, de fato, as boas novas. Então, com tudo isso, qual é a missão da igreja? Número 5. A igreja nasce, transforma-se, mantém-se pela missão de Deus através de Cristo. A igreja, como povo de Deus, surge dessa missão e participa dela. A igreja é o resultado e a coprotagonista da missão de Deus. Então, Deus enviando o seu Filho, por meio do Filho, nasce a igreja. Então, nós não somos protagonistas da missão. Somos apenas coprotagonistas. Ou seja, fazemos parte dessa missão que é de Deus. Olha o privilégio que nós temos como igreja. Se alguém viesse aqui importante e falasse assim, ó, eu quero que você, hoje eu estou lhe escolhendo para uma missão em tal lugar, você vai me representar, ficaremos lisonjeados. E por que nós não ficamos lisonjeados em pregar o evangelho? Porque a missão é do próprio Deus, que enviou o seu Filho, e o Filho nos envia para cumprir essa missão. É um privilégio que nós temos de apenas pregar este evangelho. Então, reflita, a igreja é o sujeito ativo dessa missão. A igreja discerne e descobre a atividade de Deus no mundo e dela participa. A igreja, nós, os salvos em Cristo, é inteiramente chamada para cumprir os propósitos para os quais Deus a criou. Portanto, ela não tem liberdade para criar a sua própria agenda. Ela é uma comunidade em resposta à Missio Dei, testemunho da atividade no mundo pela comunidade das boas novas, o Evangelho de Cristo Jesus em palavras e ação. Resumindo, quem é que envia então? Me ajudem, quem envia? Deus é quem envia. Quem é enviada? A igreja. Nós. A quem é enviado? As pessoas, aos perdidos. Qual é a tarefa a ser cumprida então? Pregar. No caso aqui, evangelizar. Olha que simples. Quem envia é o próprio Deus. Quem é enviada? Nós, a igreja. A quem é enviado? Aos perdidos. Qual é a tarefa a ser cumprida? Evangelizar. Eu falei anteriormente, e deixa eu só enfatizar. As pessoas acham que ser missionário é ir para outro país, é ir para outros lugares e fazer missões. Mas tem uma frase, que esqueci agora o autor, aonde há um coração sem Deus, aí há um campo missionário. Então, um campo missionário não é você ir fazer missões. Se perto de você tem alguém que não conhece a Cristo, pronto. Está aí um campo missionário para você evangelizar e fazer missões. Muita gente quer ir para a África, quer ir para outros lugares, enquanto pessoas vizinhas da casa deles estão morrendo sem Cristo e as pessoas não se preocupam. Porque quer sair. Então você não quer fazer missões, você quer passear. Quer fazer turismo. Porque ser missionário é você pregar a uma pessoa chegada, seja na rua, seja por onde for. Onde Deus colocar você, porque ali é a estratégia de Deus na terra para alcançar a pessoa. Nada é por acaso. Se você acredita em acaso, você precisa rever seu conceito de cristão. Então nada é por acaso. Tudo tem um propósito. O pneu furou, alguém passou na rua, posso te ajudar, pronto. É uma oportunidade de você falar de Jesus para alguém. Quem sabe Deus colocou ali um prego na rua para você furar o pneu e alcançar essa pessoa. Simples. Porque nada é por acaso. Concluindo, nossa missão como igreja é reproduzir o sentimento de Jesus. Qual foi esse sentimento? Está lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5, do 5 a 8. Vamos conferir? Então, nós como igreja, co-protagonistas dessa missão, nós também não podemos nos ensoberbecer, se achar que somos alguma coisa, porque precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Já está dizendo a metade do texto já, né? Porque sendo... Vamos lá, procura o texto aí. Quem achou pode ler.
Glória a Deus. O sentimento de Jesus foi ele se humilhar. Seres humanos, homens e mulheres, querem ser Deus hoje. Aí Deus falou assim, ó, eu vou me humilhar. Então ser humano já é uma humilhação. Você entendeu isso? Ser humano, ser humano, já é humilhação, porque ele falou assim, eu vou me formar em carne, eu vou ser servo. Humilhando-se, ele se humilhou sendo ser humano. Então nós somos nada, irmãos. Sem Cristo nós passamos de nada, vezes nada. Porque o próprio Deus se humilhou sendo ser humano. E nós não podemos deixar que a soberba tome conta do nosso coração a ponto de nos acharmos alguma coisa. Temos que ter o sentimento de Jesus. Porque ele podia, sim, de fato, chegar e fazer acontecer, porque é Deus. Mas ele veio e se fez de servo humilde. Então precisamos ser humildes também. O interesse maior da igreja tem que ser o cumprimento da missão de Deus na terra. Lucas 4, verso 18 e 19. Podem procurar rapidinho aí. A missão dada à igreja, como também a sua própria essência, está ligada em Deus. Então, evangelizar é uma agenda divina e não humana. Por favor. O Espírito do Senhor está suprimindo, porque me ungiu para pregar o Evangelho. Opa, segura aí. Jesus, ele falou isso na sinagoga, mas ele apenas está lendo o papiro lá que colocaram nas mãos dele, que é Isaías quem fala isso. Então Isaías profetizou 700 anos antes dele nascer, mais 700 anos antes dele nascer. Jesus lê esse texto, mas olha o que ele lê. De novo, por favor, do início. Porque o Espírito O Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos povos. Ele me enviou para proclamar libertação aos aprisionados e recuperação Aleluia. aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Proclamar o ano aceitável. Sim. Proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para pregar, evangelizar. Confirmando Atos 1:8. O poder do Espírito Santo é para a gente evangelizar, é para a gente pregar. Não é para demonstração de poder. Que infelizmente, claro que a gente hoje, né, com a internet, a gente consegue ver que há muitas coisas que são invenção lá, querem acertar lá o CPF e RG. A gente sabe disso. Eu não desconfio que Deus tem esse poder de revelar, óbvio. Só que as pessoas estão pegando um dom que o intuito é evangelizar, aí ele pega esse dom para se mostrar. Para mostrar poder. Tem pessoas que falam línguas estranhas, não é porque ele está cheio do Espírito Santo e ele quer se exibir. Quer mostrar as várias línguas estranhas que ele tem. Então Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Para quê? Para pregar, evangelizar, irmãos. Pode falar. É por isso que a Bíblia, né, a palavra de Deus, está sempre falando para o seu povo que se encher do Espírito Santo. Então ele está dizendo que seja cheio para você do pecado, você fazer a obra. Exato. É o que Deus está dizendo. Não seja cheio para. Se exibir, para... É o que Deus está dizendo. Você precisa ser cheio para fazer a obra. Isso, exatamente. O exercício em si de evangelizar, de fazer missões é desgastante. Então tem pessoas que, se forem pelo seu bel prazer, tem pessoas aí que infelizmente se auto-envia, que é um erro gritante, acham que chegando lá vai ser mil flores. E hoje em dia estão romantizando muito missões. Missões não é romance, irmãos. Missões é você ir para outro lugar, um lugar estranho, é você sofrer pelo evangelho, é apanhar mesmo na cara, ser cuspido na cara. Tem vídeos aí, você pode pesquisar, homens lá, não sei se é no Egito, não sei o que, enfim, na Ásia. Homens têm a boca costurada para parar de pregar o evangelho, parar de falar de Jesus. Pessoas na África, fevereiro ou foi janeiro, 80 cristãos foram decapitados, esquartejados.
Porque são maus? Não, porque são cristãos, assim como nós, estamos aqui sentados para ouvir. Então, Deus capacitou essas pessoas para isso, para ser mártir. Você nunca se perguntou o que leva uma pessoa a morrer por causa de uma coisa que ele acredita? Nunca se perguntou por isso? O que é que leva a pessoa a morrer por uma causa? Se não for o Espírito Santo habitando nele. Se você for enviado para uma obra missionária, se você não tiver o poder do Espírito Santo, você vai voltar no primeiro dia. Mas o que é que mantém você lá firme, sendo perseguido, apanhando mesmo, e falar assim, eu não vou arredar o pé? É o poder do Espírito Santo em nós. Pode falar. Vale ressaltar que essa graça que faz o cristão viver por Cristo não é uma graça que alcança o emocional, ela alcança Isso. o racional dele. Isso. Alcança de tal modo que, mesmo que lhe cause dor, lhe cause constrangimento, lhe traga perdas, ele entendeu de tal modo a graça, pela graça, que ele, eu morro, mas eu não pego Cristo. Exatamente. E o que sela isso é o Espírito Santo. Se a gente não tiver o Espírito Santo, irmãos, tem pessoas que se desviam. Com fofoca na igreja. Fofoquinha lá. Ah, porque eu fiquei sabendo que fulano, irmão de fulano, de ciclano, falou isso. Ah, quer saber de igreja mais não. Mas é o mesmo que está lá fazendo acontecendo. Batendo o pé e falando línguas estranhas. E não consegue ficar na igreja por causa de um falatório. Que Espírito Santo é esse que faz a pessoa se movimentar e não deixa a pessoa firme? Precisa rever essas coisas. Então nós, principalmente, tem que ter o dom também de discernimento, tem que também parar essas pessoas. Felizmente está virando um circo as igrejas. Tem igrejas aí que os homens estão de vestido para justamente na hora do batuque começarem a rodar e aquela coisa ficar bonita, né? A famosa rodar a baiana, né? Fica rodando fica aquela coisa bonita. É só batuque, batuque, batuque. E eu sempre comento assim, se abrir a Bíblia aí todo mundo corre. Que é verdade. Igreja que não tem ensino da palavra de Deus vira bagunça. E voltando para cá, romantizam muito missões, como se fosse passear. Eu estou aqui, claro que as pessoas estão lá e publicam fotos, como é a realidade e tal. Não é nada contra isso. Mas é que romantizam como se fosse algo bonito. E evangelizar não é algo bonito, é sofrimento mesmo, é dor, sim. Lembra lá no mar que foi, que o missionário que estava lá, o missionário do Portugal, não foi? Ele falou que lá é difícil, ele é chamado de cemitério de pastores. Ele disse que quem vai para lá acaba se desviando. A pessoa vai querendo fazer missão lá, Aham. Não fica firme não. fica e ele está lá. Ele disse que foi difícil que ele abriu a igreja lá. Na igreja Sim. lá. O maior difícil é porque a igreja católica não aceita. A briga começa aí. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela vai se desviar, ela não vai aguentar, ela vai cair fora. Então é para isso que serve o Espírito Santo, irmãos. É para nos capacitar para esta obra. Continuando aqui, a pregação do Evangelho pela igreja não é meritocrático, é uma graça concedida por Deus para que a igreja cumpra esta missão, que é do próprio Deus, resgatar e salvar o que se havia perdido. Não é mérito nosso nenhum, é apenas cumprindo uma missão que é dada pelo próprio Deus, salvar, resgatar o que se havia perdido. A missão não é nossa, então não existe mérito algum em nós, e nem muito menos para nós. A missão é de Deus, e o mérito é inteira e exclusivamente dele. É ele que nos salva, nos prepara e nos envia. Número 6, o que é evangelizar? Apresentar quem é Deus. Simples assim. Seu amor, sua justiça, visando sempre a sua glória. Apresentar o estado do homem antes e pós-queda. Confrontar os homens com as reivindicações de Cristo. Abra aí, por favor, Lucas, capítulo 9, verso 23. Então, evangelizar, irmãos, não precisa fazer um curso de oratória, não precisa fazer... Isso é bom, pode fazer, nada contra.
Mas o evangelizar em si, não precisa você ser um mestre em português, falar vernáculos aportuguesados, bonitos. Não, evangelizar é você passar para as pessoas aquilo que você recebeu de Deus. Na sua linguagem mesmo, simples, mas com que as pessoas entendam o estado que ela está sem Deus e o estado que ela possa estar estando com Deus. O que ela vai ter depois da morte com Deus e o que ela vai ter depois da morte sem Deus. Isso é evangelizar. Claro que é bom você fazer curso de teologia, faculdade, façam, maravilhoso. Mas muitas pessoas deixam de pregar o evangelho porque dizem, não, eu não sei falar bem. Eu não tenho curso de teologia. Mas quem falou para você que para evangelizar, para falar de Jesus, precisa ter cursos? É você simplesmente falar do amor de Deus para as pessoas. Quem achou pode ler Lucas capítulo 9, verso 23. Então, a nossa missão como evangelizador é confrontar os homens com as reivindicações de Cristo. Essas aí. É simples. Só que as pessoas, elas, por ser tão simples, as pessoas acham que também pode vir de qualquer jeito. E muitas igrejas aí neopentecostais estão lotadas. Porque a mensagem não é essa. Não tem mensagem de cruz nessas igrejas. A mensagem é, venha como você está. Jesus te ama do jeitinho que você é. Ele já está... Nossa, se ele me ama assim, para que eu vou mudar então? Só que as reivindicações de Cristo é, você quer ser meu seguidor? Tome a sua cruz. E cruz a gente sabe que é sofrimento, é dor, perseguição, luta. As igrejas pentecostais, claro que tem regiões, não é falando no geral, igrejas lotadas, cheias. Mas se você pega a igreja não pentecostais, a igreja de pastores coaches aí, estão cheias. Porque as pessoas amam chegar lá e ouvir palavras que amassageiem seu ego. Você nasceu para vencer. Você é mais que vencedor. Fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão embaixo. Já viram esse vídeo já? O pastor vai lá num show lá de uma pessoa que não tem nada com Deus, aí em vez de ele falar, aproveitar a oportunidade para a multidão que sem Cristo, falar de cruz, de evangelho, ele vai falar sobre sonho, que os sonhos de Deus são mais altos que os nossos. De conserto, não tem. É por isso que essas igrejas são lotadas, cheias, porque não tem mensagem de cruz, arrependimento, renúncia. Que isso é evangelho, é renúncia. Apresentar o resultado positivo de quem recebe ou o resultado negativo de quem rejeita o evangelho. Isso é evangelizar. Nossa, Luan, mas não vão querer me ouvir. Já falei, não é querer ouvir você. Não é rejeitando você, é rejeitando a palavra. A pessoa está lá no conforto dela, por exemplo, está em frente à sua casa, tomando a sua cervejinha, curtindo o seu som. Aí chega uma pessoa falando assim, ó, você precisa se arrepender. Você acha que ele vai achar bom? Não vai. Ele está no conforto dele. Chega alguém importunando ele. Mas é isso que é evangelho, é importunação mesmo. É reivindicar. Se você não mudar de vida, você vai para o inferno. Billy Graham já falou isso. A pregação do evangelho causa duas ações na pessoa. Ou ela vai amar a palavra, ou ela vai odiar. Simples assim. A sua missão não é convencer ninguém. É que a gente vai ver já já. Você não vai evangelizar para convencer ninguém. Muito menos para salvar ninguém. A sua missão é pregar o evangelho. Recebeu ou não, glória a Deus por isso. Cumpriu sua missão. De acordo com o Novo Testamento, evangelizar significa simplesmente pregar o evangelho, as boas novas. Trata-se de um ministério de comunicação, no qual os cristãos tornam-se porta-vozes da mensagem de misericórdia de Deus aos pecadores. Qualquer um que transmita fielmente esta mensagem, não importa sob quais circunstâncias, em uma grande reunião, em uma pequena conferência, de um púlpito ou em uma conversa particular, estará pregando o evangelho. Simples assim. O que não é evangelizar? Temos aqui algumas motivações erradas. Querer encher a congregação local. É uma motivação totalmente equivocada. Irmãos, vamos agilizar aí, ó. A igreja está esvaziando. Vamos evangelizar para Deus encher a igreja. Já perdeu totalmente o foco do que é evangelizar. Claro que o resultado
Pode sim encher a igreja, mas essa não pode ser a motivação. É tanto que quando eu estou pregando ao ar livre, eu falo o nome da igreja para que alguém queira visitar. Irmãos, nós somos da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. Se quiserem fazer uma visita, amém, fique à vontade. Mas nós estamos aqui pregando a palavra de Jesus Cristo, sem placa nenhuma. Aceite a Jesus. Se porventura tem uma igreja mais próxima da sua casa, que prega o evangelho da verdade, vá nessa igreja. É isso que é evangelho, é você mostrar salvação para ela. Se ela vem pregar aqui ou não, aí não é com a gente. Então, encher a igreja, motivação erradíssima. Pescar em um aquário, já viu esse termo? É uma amiga, ou um amigo no trabalho, na escola, que vocês têm intimidade, fala assim, nossa, nossa igreja está tão difícil, sei lá, não tem oportunidade, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Você fala assim, opa, pula para a nossa, lá você vai ter oportunidade. Aí quando chega aqui, ó, pastor, eu trouxe fulano de tal, evangelizei, ganhei uma alma para Jesus. Não. Pescou num aquário, irmãos. O mundo é tão vasto aí, tão grande, para a gente gastar nossas forças lá fora, do que gastar a força com alguém de outra igreja. É. Vamos, porque eu sou influente lá. Se a gente abrir o ministério, a metade da igreja vai com a gente. Motivação erradíssima. Ganhar almas para Jesus. Ué, Luan, como assim? A gente está evangelizando, não é ganhar almas para Jesus, não. É uma motivação errada. Porque se você sair na rua, e se alguém não aceitar? Você vai parar de evangelizar? Nossa, fiquei do 10 da manhã até meio-dia nesse sol quente. Ninguém sequer pediu oração. Eu não vou evangelizar mais não, porque ninguém quer saber. Percebe que é a motivação errada? O resultado do evangelismo, sim, pode ganhar almas para Jesus e também encher a igreja. Isso é o resultado. Mas a motivação não é essa. Porque se você sair motivado para encher a igreja e para ganhar almas, e se almas não forem salvas? Se ninguém vier para cá, vai desviar? Não vai. Então, a motivação não pode ser essa. Apresentar somente uma parte do evangelho, também motivação erradíssima. Jesus te ama. Calma, eu vou explicar. Não é errado, por favor. Não me veja como errado, não é errado. Claro que Jesus ama, isso é óbvio. Mas até mencionei aqui, vou usar o mesmo exemplo. Imagina a pessoa está na frente da sua casa, fumando, bebendo, escutando seu som. Você passa, Jesus te ama, ele fala, ué, eu estou aqui, bebendo, fumando, ele me ama, para que eu vou mudar de vida? Se ele me ama do jeito que eu sou. Percebe o perigo? Se você tiver oportunidade, sim, pastor, pode falar. Agora, eu tive uma experiência, só com essa palavra aí, Jesus te ama, porque depende do ouvinte, né? Tem os dois lados. Tem um ouvinte que vai ouvir isso e vai trazer essa interpretação aí. Sim. Ele era o coração do Cristo. Uhum. Mas tem a terra boa que quando ouve Jesus te ama, ele chora. Sim. Isso. Davi também acho que tem esse perfil aí, parecido. Gente do céu, eu conheci Jesus só com essa palavra. Sim. Me deu curiosidade do se ele me ama, que ele deve ser, nas condições que eu sou. Sim. Né? Mas tem gente que realmente, mano, leva por esse lado aí. Exatamente. Mais necessário, eu acho que dá o outro lado da versão. Exatamente. É esse ponto. Porque se eu disser apenas, simplesmente Jesus te ama, a pessoa pode pensar, já que eu vivo a vida que eu vivo e ele me ama mesmo assim, não vou mudar de vida. Esse é o perigo. Mas em contrapartida, o pastor mencionou, realmente pode ter pessoas que de fato, nossa, que amor é esse? Que me ama mesmo eu rejeitando. Pode acontecer. Aí sim, olha aí, completando a mensagem. Isso. Pastor Davi Brandão, falar? Então, é isso. Não é proibido, não é pecado nenhum, pelo amor de Deus, entenda isso. Mas se você falar Jesus te ama, completa uma frase, ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar você, e quer fazer você uma nova pessoa, entendeu? Para que caia no ouvido de alguém, como o pastor mencionou, um soberbo da vida, se ele me ama, eu não vou mudar de vida não. Mas pode cair também no ouvido de alguém que fala assim, nossa e tal. Mas é um perigo você apenas mostrar uma parte do evangelho. Deus é amor. Outra parte também é equivocada. Vem para Jesus, Jesus te ama, ele é amor. Você faz coração, ursinho carinhosos, vem para cá. Aí a pessoa vem todo sorridente. Seus problemas acabaram.
Parece o Tabajara, né? Não é do tempo de vocês não, que é mais antigo que conhece, né? Organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. Aí vem pra cá, na primeira fofoca, só desvia. Nossa, disseram que era assim, assim, assim. Na igreja, pensa no povo fofoqueiro, é crente. Aí pronto, não quero saber mais não. Mas aí é esse que é o paradoxo do evangelho. Exatamente. Você prega o amor para a pessoa, ela vem para um ambiente mais hostil que ela Um ambiente mais hostil que ela pode imaginar na vida dela. Ex-traficante, ex-maconheiro, ex-adulto, todo mundo junto, unidos. Explica isso. É graça, é evangelho, é Espírito Santo quem faz isso. A gente ser unidos com tantas cabeças pensando diferente. Então, só falar que Deus é amor é um erro gritante, porque Ele também é justiça. Ele também lhe condena. Lembra aqui que eu li? Quem ouvir a palavra, ele vai salvar, mas quem não ouvir, ele vai rir. Ah, eu preguei para você não quis? Agora te vira. Isso é evangelho. Deus também, Ele é justiça. Jesus te aceita do jeito que você é. Pronto. Aí a igreja vai lotar mesmo desse jeito. Para que renúncia? Para que mudança de vida? Se Ele me ama do jeito que eu sou. Jesus quer somente o seu coração. Uau! Muitos se equivocam com esse evangelho. Antes que Jesus é açougueiro, né? Só quer o coração. Ai, Jesus. Deus, Ele quer você completamente. Claro que na força de expressão, ele fala assim, eu vou dar o meu melhor para Deus. A gente às vezes canta, quero dar o melhor de mim. Deus não quer o seu melhor. Ele quer você por completo. O melhor você dá para a esposa, para o esposo, para o pai, você dá o seu melhor. Mas para Deus, Ele quer você inteiramente. Não é 2 horas de culto, de treinamento, acabou, pronto. Eu dei o meu melhor, fui lá. Aí passou dessa porta, vai fazer o que você quiser da sua vida? Não. É crente aqui, crente na escola, no trabalho, onde você for. É um estilo de vida, não é um momento. Então Deus não quer somente o seu coração e muito menos apenas Ele é amor, Ele é justiça. Se você de fato está brincando com o evangelho, como diz alguns, Ele vai te pegar lá na curva. Se prepara, porque Ele é justiça. Então, concluindo essa parte, a grandeza do evangelho não é caracterizada pelo número de pessoas alcançadas, mas na própria evangelização. Então, a glória de evangelizar não é ganhar ninguém, é o ato em si. Você saiu aqui, passou 2 horas andando aqui pelo bairro, não salvou-se ninguém? Glória a Deus, irmãos. O exercício em si, de você sair na rua, já é categorizado como o próprio êxito, que é a evangelização. Sim. Noé pegou 120 anos. Sim. Conseguiu ganhar a esposa, os filhos e as noras. Ele se gastou tanto tempo, conseguiu pelo menos resgatar a família, né? E às vezes eu tenho um amigo lá em Minas, o pastor, ele sempre, agora não mais, mas ele ligava, a conversa era e o evangelismo e não acontecendo nada. Eu falei, rapaz, toda vez que você desanimar, você lembra do Elias e lembra do Noé. Porque são personagens que eles Jeremias. o povo não queria ouvir, Aham. entendeu? Então, é exatamente isso que você está falando. A grandeza do evangelho não é caracterizada pelo número de pessoas alcançadas, mas na própria evangelização. Ou seja, quando eu obedeço o chamado de Deus para anunciar o que Ele quer anunciar aos perdidos, aí está a grandeza. Exatamente. É no próprio exercício. Cumprir sua parte, irmãos? Amém. Cumprir minha parte, se alguém aceitar ou não, aí é com Ele Deus. Sim. Sim. Uhum. Sim. Sim. Exatamente. Isso é evangelho. Você ganhou almas para Jesus. É isso. O mundo pós-moderno não necessita de um meio evangelista, presta atenção, que pregue um meio evangelho. Jesus quer o seu coração e coisa e tal. Para um meio convertido, resultando em uma igreja de meio coração. O que precisamos é de uma geração de pregadores apologistas, ousados e corajosos em benefício do século XXI. Homens e mulheres que serão para todo o mundo testemunhas do poder do Evangelho e proclamarão todo o desígnio de Deus. Evangelizar, um peso ou um privilégio? É um privilégio? É os dois? Não, mas o
Isso, negativo. Não, aqui não está falando de peso e responsabilidade, está falando de peso, tipo assim, eu não quero. Isso. É. Então, unanimemente aqui é um privilégio, certo? Porque é obra de Deus, tal. Para nós é um privilégio ser representante. Pode ser um peso na responsabilidade, mas é de forma negativa. Vamos chegar lá. Esse é o ponto. Sim. Quando que o evangelismo ele se torna um peso e quando ele se torna um privilégio? Veja bem, é que dentro do seio cristão tem dois tipos de pessoa: a convertida e transformada por Cristo e aquela que nunca teve nenhuma experiência espiritual, o Espírito Santo não passou por uma regeneração. Sim. Ela é uma pessoa convencida, nossa, ela canta, ela Aham. veste a mesma roupa, só que ela não foi transformada genuinamente pelo Evangelho. Sim. Então, veja bem, quando você chama esse tipo de pessoa para a tarefa evangelística, para essas pessoas que não experimentou as coisas de Deus, evangelizar é um peso. Agora, para quem recebeu o Espírito Santo, realmente foi transformado por Deus, recebeu na sua vida o selo, né? Sim, sim. Dessa salvação, a pessoa que tem o Espírito de Deus na vida dela, ela comunga do mesmo desejo que o Espírito tem, que o Pai tem, que Jesus tem. Então, Exato. para essa pessoa, o evangelismo é um privilégio. Exato. Porque é o Espírito Santo quem nos impulsiona a isso, né? Então ele deu poder para evangelizar. Por que é um peso para alguns? Tem que saber se essa pessoa realmente tem o Espírito Santo. Exatamente. Então, se para nós sabermos até agora que a missão é de Deus e não nossa, evangelizar representando Deus é um privilégio. Maravilhoso. Se é um privilégio, deve ser priorizado. Segura aí. O Davi Brandão é grandão aí, isso é minha segurança hoje. Devemos dar o devido valor às coisas que consideramos prioritárias. Abra rapidinho, Mateus capítulo 6, verso 33. Se você disser... Se você disser que é um privilégio e você não está priorizando, pode ter que rever essa questão de privilégio aí. Buscai primeiro o reino. Está dizendo buscai exclusivamente o reino? No sentido de só o reino? Não. É primeiro. Está falando de quê? De prioridade. E estas coisas, que coisas são estas? Você tem que ler o contexto. Comer, beber e vestir. E as coisas que o mundo lá fora se gasta para isso mesmo. Nós, como cristãos, a nossa prioridade é o quê? Reino. Então, se é prioridade, você tem que dar o devido valor. O que consideramos um privilégio e priorizamos não deve encontrar obstáculos ou dificuldades por parte nossa. Igual eu falei anteriormente, vamos evangelizar amanhã? Eu acho que eu vou cair de bicicleta e não vou conseguir ir. Já começa a prever. Eu acho que eu vou gripar. Não sei, deu um pigarro aqui na garganta agora. Acho que eu vou gripar. Nunca foi o privilégio da pessoa. Ela nunca priorizou. Já coloca obstáculos. E aqui é no contexto geral também, não só evangelizar. Vamos fazer uma visita. Amanhã tem consagração. Eu não sei. Então não é privilégio para você. Somos privilegiados em ser representantes de Cristo na terra. Aí você vai, o texto aí, 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores, representantes de Deus. Então, somos privilegiados. Deus não confiou esta obra a anjos ou pessoas perfeitas, mas a homens e mulheres imperfeitos, vasos de barro, para que a excelência seja atribuída somente a ele. Os anjos poderiam vir aqui pregar, muito bem, mas ele escolheu eu e você. Luan, sou tão fraco, por isso mesmo que ele te escolheu, para que a excelência seja somente dele. A graça é maravilhosa, glória a Deus. Evangelizar, a resposta não está aqui, mas é para a gente pensar mesmo. Uma habilidade, um dom ou uma chamada? Evangelizar é uma habilidade que a gente tem, é um dom que Deus dá, ou é uma chamada divina?
resposta não está aqui. Porque senão ficaria muito óbvio. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma obra específica. Mas quando é no contexto de evangelização no geral, as pessoas acham que é isso. Ah, se Deus chamou Paulo, então eu vou esperar uma chamada divina para eu ir evangelizar. Está aí a resposta. É uma ordem. Não é eu sentir um arrepio, opa, eu vou evangelizar agora. Não. Aceitou a Jesus? Parabéns. Agora você tem o dever de evangelizar. É uma ordem direta de Cristo. Vão e façam discípulos. Isso não é só para o corpo de obreiros, não, né? Para o corpo todo. Não é só também a liderança de missões, não. É para a igreja inteira. Abra o texto rapidinho, Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. A gente já leu, mas vamos só falar mais detalhadamente desse texto. E outro é 16, 15, né, de Marcos. Fazer discípulos de todas as nações, Opa, continua. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a primeira ordem aí? É o quê? Depois, e por último, aqui vai perguntar até para o pastor mesmo. Aqui é para o pastor, mas no sentido geral também. Por que quando a gente fala assim, amanhã tem culto de ceia, e não precisa ter cartaz, não precisa vir alguém especial de qualquer lugar para... A igreja enche. Porque já é automático. Opa, é ceia. Então eu vou participar do corpo de Cristo. Mas para que haja uma ceia, teve o que antes? Um batismo nas águas, certo? Mas antes do batismo, o ide. Quando se fala assim, vai ter batismo lá na sede, não precisa você fazer um espetáculo nenhum. As pessoas estarão lá no batismo. E por que quando fala vamos evangelizar, a gente não tem o mesmo apoio? Que só se pode batizar e participar da ceia se tiver o ID primeiro. Percebe que as pessoas priorizam sempre, invertem sempre a prioridade? A prioridade não é a ceia, não é o batismo. Porque se não tiver ninguém convertido, como é que vai batizar e participar da ceia? A prioridade é ir fazer discípulos. E evangelizar, depois fazer discípulos, melhor dizendo. E evangelizar. Depois fazer discípulos. Depois se batiza e depois participa da ceia. Então nós precisamos inverter, ou melhor, voltar à sequência normal e não inverter. Dar prioridades a coisas que estão em segundo plano. Mais uma vez, o batismo e a ceia é apenas o resultado da evangelização que você fez. Então a prioridade nossa é ir fazer discípulos. E desse treinamento lá no Embu das Artes, pastor Eleomar, ele até me fez uma pergunta. E aí, Luan, o que é que a gente faz então para mudar essa situação? Porque você bem falou mesmo, é só marcar uma ceia e a igreja enche. Mas quando fala evangelismo, não vem ninguém. Mas, pastor, porque a gente mal fala de evangelismo. Existe um problema muito grande com relação a fazer discípulos dentro dessas pessoas. Sim, Porque veja bem, a ação do evangelismo ela existe, mas o fazer discípulos, é diferente. principalmente dentro das nossas igrejas, no contexto Sim. dos nossos pentecostais, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer discípulos. Sim, Só que não é para excluir ninguém, mas se você pegar numa igreja aí, vamos pegar uma igreja de 100 crentes, você pegar 10 e para ele explica a sua fé. Ele não sabe. explicar. Exatamente. Se você pegar tem pastores, explica a fé, ele não sabe explicar. Infelizmente. Então, fazer discípulos não é a pessoa vir aqui na frente e aceitar Jesus. Ela tomou uma decisão. Ela expôs para todo mundo que ela quer Jesus. Mas ainda ela não é discípulo. Discípulo é daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Ô, minha querida paz do Senhor, está firme com Jesus. Amém. Aí sim, você ganhou uma alma para Jesus. Ganhar alma não é você. Vem aqui, irmãos. Ora por ela e tal. Ganhei uma alma para Jesus. Não. E aí, vai discipular ela não? Vai ganhar ela para Jesus mesmo não? Vai fazer com que ela se batize e fique firme?
Isso é ganhar alma para Jesus. Não é apenas a pessoa vir aqui na frente, se decidir e você esquecer a pessoa. Opa, fiz minha parte. Ufa. Não, agora que começou o trabalho mesmo. É você discipular ela. Discipular até eles tiver hábito para caminhar sozinho. Isso. Então percebe a importância da igreja num todo? O departamento de missões, que são pessoas responsáveis para a organização, que era para ser todo mundo, mas para organizar tem um departamento, que também departamentalizar é complicado por isso. Porque eu não vou porque não é o meu departamento, é o departamento de fulano. Eu já vim hoje para o departamento das mulheres, eu não vou lá porque não... Percebe o perigo? É para ser todo mundo, mas enfim, tem um departamento para organizar. Então, a questão é o seguinte, a igreja no geral, ela participa nesse quesito. O departamento de missões vai lá, desbrava, tal, ganhou, evangelizou, a pessoa aceitou Jesus, ela vai chegar aqui. Aí o corpo de obreiros ou de líderes que faz parte do discipulado, já se achega a pessoa. É jovem, é criança, é mulher, o departamento já se achega. Então, a missão traz o departamento em casa que cuida. Então, a missão trabalha com a igreja no geral, não é só um departamento. Todos nós temos que participar disso. Então, nós evangelizamos, as pessoas vêm e quando chega aqui tem que ser bem cuidada. Tem que ser tratada aqui dentro bem. Se for mulher, criança, jovem, então já vai para o departamento e aqui já é treinada. Então, a missão vai desbravar mesmo. Quando chega aqui, ela precisa ser cuidada e treinada aqui dentro. Então, fazer discípulos vai muito mais além do que a pessoa erguer a mão apenas. Por isso, evangelizar não se limita a um departamento. Evangelizar abrange todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. Aceitou a Jesus, pronto, você já tem que evangelizar. Logo, quem não evangeliza está em desobediência. Vou provar. João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quais são os maiores mandamentos de Jesus? Sacramentos, a gente tem que fazer, a gente tem que cumprir para ser cristão. 2, quais? Jesus resumiu 613 mandamentos em dois mandamentos. Amar o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Certo. Junto com esse mandamento que resumiu em 2, teve outra série de mandamentos que ele deixou também. Instruções que eles precisavam obedecer. Que se não obedecessem, não poderiam ser chamados de cristãos. Porque se somos cristãos é porque obedecemos a Jesus, sim ou não? Então, Jesus, ele ordenou o quê? Tem que se batizar, sim ou não? Porque ele mesmo cumpriu, se batizou. Ele mesmo participou da ceia. Como eu falei anteriormente, a gente sempre enfatiza batismo e ceia. E por que a gente não obedece o mandado dele de ir fazer discípulos? Quem não obedece o mandamento está em desobediência, sim ou não? Foi lido. E fazer discípulos é um mandamento de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, quem não cumpre o mandamento de Jesus de ir fazer discípulos e pregar o evangelho está em desobediência. É para você refletir mesmo, reflita. E como eu falei anteriormente, não é questão de boicotar, não, eu vou boicotar lá o departamento de missões, eu não vou não, porque se eu não for, aí ninguém vai, aí... Você está apenas, simplesmente, desobedecendo a Deus, a Jesus. Uma ordem é de Jesus, não é nossa. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Ficaram um pouco tristes? Mas é isso mesmo, o evangelho é isso, é reflexão. Pensa uma pessoa que não se preocupa com barulho, sou eu. Eu gosto de pessoas assim, caladas, ouvintes, olhos atentos, porque estão refletindo. Então, nunca mais, a partir de hoje em diante, não desobedeçam essa ordem. Teve oportunidade, seja aqui na igreja, seja no trabalho, onde for, cumpram a ordem de Jesus, evangelize, pregue. Concluindo então, assim como a ceia do Senhor, a evangelização não é uma opção. Assim como a ceia do Senhor, e a evangelização não é uma opção.
mas um mandamento. A grande comissão foi repetida em todos os evangelhos e também no livro de Atos. Todos aqueles que foram alcançados pelo evangelho são enviados a compartilhar a mensagem do evangelho. Evangelismo urbano. O evangelismo urbano é uma prática evangelística e missionária da igreja local que consiste em proclamar o evangelho em áreas urbanas densamente povoadas. É uma estratégia para alcançar as pessoas. Quem vive nas cidades e compartilhar a mensagem do evangelho com elas. O objetivo do evangelismo urbano é levar as boas novas de Jesus Cristo às pessoas que vivem em centros urbanos, onde há uma grande concentração de pessoas. Locais para evangelismo urbano, você vê aí, onde tiver gente, irmãos, tem que evangelizar. Algumas ressalvas aqui, hospitais, asilos que pedem curso de capelão, porque infelizmente muitos cristãos baderneiros, eu falo nesse termo mesmo, porque acha que pregar o evangelho é receba! Aí você vai no hospital, que é obrigado a você fazer silêncio, a pessoa vai lá fazer uma oração pela pessoa, fala 10 minutos em línguas estranhas, gritando dentro do hospital. Por causa dessas e outras, é obrigatório ter o curso, porque as pessoas vai sabendo das restrições e tal. Mas onde haver pessoas, tem que ser pregado o evangelho. A gente tem que ter estratégia na pregação, irmãos. Evangelho não é você gritar, berrar na vida da pessoa. Evangelizar não é você sair na rua só... Ei, vem cá, Jesus te ama, Ele quer fazer uma obra na tua vida, e a pessoa só assim, ó. Espera na hora de você parar de falar, para ela pelo menos fazer uma pergunta. Você ficar blá, 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 e ela aqui. Deixa a pessoa falar, dá tempo dela respirar um pouco. Você está bem, você quer ouvir a palavra? Eu quero, então, ó, assim, assim, assim. Tem alguma dúvida? Isso é pregar o evangelho. E não você blá, 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 gritar e achar que está pregando. Isso não é pregação, não é evangelismo. Então, onde tiver pessoas, deve-se pregar o evangelho. Visão panorâmica do evangelismo urbano. Existem diferentes abordagens e métodos utilizados no evangelismo urbano que visam alcançar as pessoas de maneira relevante e significativa em seu contexto urbano. Conheça a comunidade. Antes de iniciar o evangelismo urbano, é importante conhecer a comunidade em que você deseja trabalhar. Entenda sua cultura, desafios e necessidades específicas. Vocês conhecem muito bem aqui, moram há tanto tempo, então vocês sabem uma estratégia para alcançar as pessoas. Evangelismo também é estratégia. Claro que a gente fala estratégia, a gente às vezes acha que se não tem estratégia, tu não vai evangelizar. Não é isso. Mas se há uma estratégia, é melhor ainda, porque pode-se ter uma atenção maior dos ouvintes, a forma que você chega e aborda alguém. Estabeleça relacionamentos. Isso é muito sério, porque a gente, por exemplo, isso aqui por essas portas, passa na frente de alguém que você deve a ela há muito tempo. Ela não vai dizer que você é uma boa pessoa, vai chamar de caloteiro. O irmão caloteiro, por causa de um todos vão pagar. Todo crente é caloteiro, todo crente é isso, todo crente é aquilo. Então, é preciso criar um relacionamento que você passe na rua e fala assim, opa, meu, tudo bem? Esse irmão é gente boa demais. Então, isso vai cativando as pessoas e assim você prega o evangelho mais tranquilo para essa pessoa. Então, construa relacionamentos genuínos com as pessoas da comunidade. Isso pode ser feito participando de eventos locais, se envolvendo em projetos comunitários ou simplesmente conversando com as pessoas nas ruas. É outro problema também sério. No Ministério do Ferreiro eu não vi tanto esse problema, mas como eu sou lá do Nordeste, a Assembleia de Deus lá é muito fechada. Só em fato de você ir participar do aniversário de família que tem festa mundana, pronto, você está desviado. Eu vi fulano de tal no aniversário, não sei de quem, ouvindo música mundana. Está desviado. Aí começa, um sai para o outro e quase excomunga você da igreja. Mas essa é uma estratégia evangelística. Eu não digo você ir para um baile funk, aí pelo amor de Deus, lá você vai realmente... Então, eu vou no carnaval participar da folia e vou salvar alguém. Pelo amor de Deus. Mas tem um casamento, um aniversário de 15 anos, um aniversário... Não, minha família, todo mundo bebe, Por isso mesmo, você vai lá, a luz ela vai se destacar onde? Nas trevas. Todo mundo está bebendo, só tem o doido lá, o maluco, a doida lá, que não bebe, não faz nada da vida. É o crente que está lá fazendo a diferença. A gente é feliz, alegre, porque não precisa fazer essas coisas, mas somos felizes. Então é justamente nesses ambientes que a gente mostra a diferença. Quem somos de fato. Então se há um projeto social aqui, participa. Vai lá, mostra que você é diferente. É uma oportunidade de você pregar o evangelho. Porque a gente se isola. E como é que o evangelho vai alcançar essas pessoas? A gente se isolando. Só no nosso mundinho aqui. Só tenho amigos cristãos. Eu sou santo. Então, para andar comigo tem que ser...
E você vai pregar o evangelho para quem então? Não estou dizendo você pegar os costumes de quem não é cristão, é diferente. Mas precisa ter sim uma conversa, um convívio legal com quem não é cristão, para a partir daí você ter uma oportunidade de falar de Jesus. Então precisamos ter relacionamentos, seja relevante. Adapte sua mensagem às necessidades e interesses da comunidade. Encontre maneiras criativas de transmitir a mensagem do Evangelho que ressoam com as pessoas urbanas. Usem as mídias sociais. As mídias sociais são uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas nas áreas urbanas. Crie conteúdo relevante que compartilhem das plataformas de mídia social populares. Felizmente a gente vê ditos cristãos postando foto de todo jeito e coloca um versículo para evangelizando. Mas se você olhar a foto e olhar a frase, você não tem nada a ver com nada. Totalmente contraditório. Então use as mídias sociais para a glória de Deus. Pregue o evangelho, fale de Jesus, dê um bom dia, manda um versículo bíblico e assim por diante. Esteja preparado. Antes de iniciar uma conversa sobre a fé, esteja preparado para explicar claramente o evangelho e responder as perguntas que possam surgir. Conheça bem as Escrituras e esteja preparado para dar razão da fé que há em vós. Aqui é uma dificuldade de milhares, como o pastor Davi até comentou. Tem pessoas que a gente pergunta, por que tu é crente? Ela fala assim, realmente, né? Por quê? Mas Jesus morreu Jesus quer me salvar. Salvar de quê mesmo? Que eu não estou em perigo. Isso é mesmo, né? Salvar de quê? A pessoa sai até desconvertida da conversa. Porque não sabe nem responder a razão da fé que há nela. Sim. Uma experiência de testemunho de Jeová, muitos anos atrás. Eu fui evangelizar. Falei, entra aqui, vamos tomar um café. Marão, o cara sai de lá e fica comigo. Por conta, isso é que a gente falou do brincadeira, nós estamos falando sobre responder. Qual seja a razão da sua fé? Isso é importante. Porque você pega um testemunho de Jeová, se você não tiver entendimento do que você diz crer, ele vira você da vez. Vira. E você se converte a eles lá. Porque eles, de fato, eles estudam a Bíblia deles lá, né? Na versão deles lá. O crente que passa 30 anos na igreja e vai para o testemunho de Jeová, em 15 dias ele faz o que ele não fez há 30 anos. Ele come a Bíblia de um jeito, porque para fazer parte deles tem que conhecer a Bíblia deles. E a gente aqui faz maior dificuldade, venha para o culto de ensino, venha para a EBD, venha. E os crentes não priorizam isso, né? Então precisamos pelo menos conhecer a fé. Eu estou dizendo você ser um expert, um doutor em teologia, não é isso. Mas se você é cristão, no mínimo você tem pelo menos dar a resposta daquilo que você crê. A noção básica. Porque Cristo morreu por você, porque é simples, coisa simples. Mas se puder estudar, melhor ainda. Seja autêntico. Ao compartilhar a mensagem do Evangelho, seja autêntico e transparente. Compartilhe a sua própria jornada de fé, como ela impactou sua vida. Escute atentamente. Também é um cuidado, até mencionei. Ao conversar com as pessoas sobre a fé, é importante ouvi-las atentamente. Entenda suas perguntas, dúvidas e preocupações e responda de maneira respeitosa e compassiva. Use exemplos práticos. Faça uso de exemplos práticos do cotidiano para explicar conceitos teológicos. Isso pode ajudar a tornar a mensagem do Evangelho mais acessível e relevante para a vida das pessoas. Jesus fez isso esplendorosamente. Usou parábolas para explicar melhor as pessoas. Mantenha um foco no amor. Demonstre amor e compaixão ao compartilhar a mensagem do Evangelho. Lembre-se de que o objetivo não é convencer, não é vencer um debate, mas compartilhar o amor de Deus de maneira genuína. Concluindo então essa parte, o evangelismo urbano pode ser uma jornada desafiadora, mas também profundamente gratificante. Esteja aberto a aprender com as experiências e a crescer em sua própria fé, enquanto compartilha a mensagem do Evangelho com os outros. 10. Evangelização na prática. A evangelização na prática é levar a mensagem de Jesus para as ruas, praças, transportes públicos e outros espaços urbanos, interagindo com pessoas de forma direta, pessoal e criativa. O objetivo é construir relacionamentos, compartilhar a fé e oferecer apoio prático, mostrando o amor de Deus de maneira tangível no dia a dia da cidade. Então, até o fato de você ir trabalhar, sentou perto de alguém, dá um bom dia, vai falando as coisas do dia a dia, eu trabalho aonde, mulher, você faz o que da vida e tal. Dê oportunidade, irmãos, Bíblia neles, fala de Jesus, aproveita a oportunidade. Você vai criando um relacionamento, isso dá espaço para a pessoa também conversar, e nessa conversa pode se pregar o Evangelho.
que às vezes a gente se torna até inconvenientes. Do nada você está falando, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de futebol. Aí está falando de futebol e chega você. Ah, porque Jesus quer te salvar, tá bom? Ué, quem é Jesus? Jogador de futebol? Quem está falando de futebol aqui? Então, usa estratégia, entra na conversa. Opa, e tal, é mesmo e tal. Em uma hora vai ter oportunidade de você falar de Jesus. Tem que saber a oportunidade quando aparece. Então, está falando de trabalho lá do trabalho? Fala do trabalho, assim, assim, assim. Dê oportunidade, fala de Jesus. Mas não seja inconveniente, porque assim espanta as pessoas. Ah, o doido só fala de Jesus. Claro que tem que falar de Jesus, óbvio. Mas também somos pessoas sociáveis. Temos outros assuntos para conversar também. Mas sempre a oportunidade. Culto ao ar livre é uma ótima estratégia para o evangelismo urbano, pois torna a mensagem do evangelho mais acessível aos ouvintes que se sentem constrangidos ou constrangidas a irem ao templo, ou até mesmo não tenham como ir. Instruções práticas para o culto ao ar livre. A segurança vem em primeiro lugar. Escolha um local seguro e com pouco fluxo de carro, de veículos, de preferência em praças públicas. Cuidado para não atrapalhar o fluxo de pessoas e veículos. Isso pode causar transtorno caso precise fechar uma via. Entre em contato com órgãos responsáveis. Se o culto for à noite, é indispensável uma boa iluminação, dupla atenção dos obreiros no local. O culto ao ar livre é um campo minado do inimigo de nossas almas. Tenha à disposição coletes reflexivos, cones ou cavaletes de sinalização. Esteja atento sobre as leis e normas vigentes. Respeitar é um dever cristão. Não extrapole o horário estabelecido por lei e fique atento sobre os locais próximos a hospitais, onde é expressamente proibido fazer barulho. Escolha um local onde tenha um bom fluxo de pessoas, que proporcione uma evangelização pessoal e um contato maior com o ouvinte. Se atente para a limpeza e a organização do local. Seria bom uma equipe e antes do culto no local para esse fim. É importante, após o culto, deixar o ambiente limpo e organizado. Lembre-se que o bom testemunho também é uma forma de evangelização. Se atente para o clima, se possível tenha à disposição tendas, ombrelones para a proteção de chuva ou até mesmo do sol. Se o culto for prolongado ou se tiver a cooperação de idosos, tenha cadeiras ou bancos à disposição. Tenha à disposição um bom equipamento de som e bons instrumentos musicais. Isso chama e prende a atenção dos ouvintes. Tenha à disposição faixas, cartazes, panfletos ou livretos que sintetizem a mensagem do Evangelho. É necessário, no mínimo, 3 pessoas em ponto estratégico para o evangelismo pessoal. De preferência, 2 homens e uma mulher, ou vice-versa. Aqui é mais pela questão da vigilância. Porque a gente sabe que o mundo lá fora sempre malda as coisas. Então, imagina só, você saindo sozinho com uma irmã para tal lugar. A gente não tem essa maldade porque a gente tem a intimidade aqui de igreja. Mas quem está de fora, ó, essa irmã vai fazer o que com a irmãzinha ali? Entendeu? Então, é bom sempre estar andando com 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, para a gente evitar más conversações. Letra A, para não dar brecha aos nossos falatórios. Letra B, para uma melhor abordagem, que pode ser o homem, é bom o homem abordar mulher, porque muito que a gente vive, se você chegar do nada para uma mulher, a mulher vai sair correndo, gritando, socorro um tarado, ou vai me roubar. Infelizmente, a gente vive nesse tempo. Então, até numa abordagem melhor, a gente ter 2 homens ou 2 mulheres para abordar. Para dar cobertura em caso de oração pelo ouvinte. Na rua, irmãos, a gente não ora de olho fechado, pelo amor de Deus. A gente está na rua. Você fecha o olho, você está aqui orando na cabeça da pessoa, aí vai se empolgando, se empolga, vai se empolgando. Daqui a pouco está a 10 metros do lugar que você estava orando. E outra, questão de segurança também, né? Sabe lá Deus que alguém está planejando lá, os crentes, eu odeio crente, aí ó. Foi lá com um rapaz, ele carregava comigo, conversando, eu fui chorar por você. Pôs a mão no texto, na teta, você consulta. E aí você está De olho fechado você não vê nada, como é que vai ver? Vai bagunçar, vai fazer... Então, tiver 2, 3 pessoas é bom, porque pelo menos 2 ficam na vigilância ali, orando e vigiando. Aí eu sei que está ali no meio, tem apoio, você fecha o olho ali, ok. Mas tá sozinho ou tá não tem ninguém para apoiar, olho aberto, irmãos. Ora, sempre aqui olhando com atenção, para que alguém quer fazer algum mal, você está atento. Até manifestação de demônio mesmo também, você está ali atento. Eu tenho dificuldade nisso, porque eu cresci numa igreja que é pecado horário de olho aberto. A oração tem que ser de joelho e de olho fechado, senão Deus não ouve. A gente cresceu ouvindo isso, então eu tenho dificuldade às vezes de orar de olho aberto. Porque também é bom a concentração também, né? Ajuda, a gente fecha o olho e tal. Mas na rua a gente não pode se empolgar muito, tem que abrir o olho um pouco, se der para fechar um pouco o olho aberto, olho fechado assim.
Mas é total atenção. Precisamos vigiar, né? Orar e vigiar. No exercício do evangelismo, iremos nos deparar com 3 tipos de ouvintes. Foi o que a gente leu em Provérbios 1, 20 e 22. Vamos nos deparar com os simples, os tolos e os escarnecedores. 3 pessoas que vamos deparar. Isso é indispensável. Pode ter certeza que vamos nos deparar com esses 3 tipos de pessoas. Quem são os simples? Receberá o evangelho simplesmente pela exposição da palavra. Jesus te ama, Ele quer transformar a sua vida, quer mudar você em uma pessoa melhor, quer transformar você em uma pessoa diferente da sociedade. A pessoa, nossa, sério mesmo, eu quero esse Jesus. Simples. Só que tem o tolo, que receberá o evangelho somente pela demonstração de poder. Aquele que fica zombando, lá vem o crente ladrão, todo crente é ladrão, não quer saber. Fala, crente, fala. Aí você vai, Deus, o Espírito Santo que está dentro de você, que já capacitou você com poder, já começa a falar com ele com autoridade. Aí ele já fica murcho, já baixa a cabeça. Se tiver demônio, já cai logo. Então o tolo vai zombar de você, mas você com poder e graça de Jesus, você vai conseguir resgatá-lo para Deus. Só que tem o escarnecedor, que é o que chega a bater mesmo, que vai para a agressão, se você falar de Jesus. Aí vai receber o evangelho com jejum e oração. Se você não tiver em jejum e oração, você vai apanhar na rua. Lembra daquele que queria conjurar o demônio em nome de Paulo, do Deus de Paulo? Conjuro-vos em nome do Deus de Paulo, sai! Tomou uma surra e saiu pelado no meio da rua. Não tem poder nenhum, não tem autoridade. Ele precisa ter. Por isso que são necessárias 3 coisas para a vida de quem faz evangelismo urbano. Para lidar com os simples, é preciso conhecer a palavra de Deus. Simples. Da razão da fé que você tem. Para lidar com os tolos, preciso o poder do Espírito Santo. E já os escarnecedores, jejum e oração. Tem a prática. Isso aqui, irmãos, era para ser para todo mundo, pelo amor de Deus. Todo crente era para ter isso. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo quer compromisso. Mas aqueles que saem para evangelizar têm que ter, de fato, a palavra de Deus como prioridade, ser cheio do Espírito Santo e a prática do jejum e da oração. Comportamentos e forma de abordagem. Um bom comportamento, uma boa abordagem é fundamental no evangelismo, pois reflete a autenticidade da mensagem que carrega e influencia a recepção da mesma. A aparência. Não me julguem, então, não falar de usos e costumes, não, pelo amor de Deus. O pastor está aqui, ele que fala sobre isso. Mas é um apurado geral para a gente, pelo menos, ter noção de como sair na rua. A aparência é a primeira coisa que as pessoas notam. Uma aparência cuidada transmite respeito e credibilidade. Demonstra seriedade e compromisso com a mensagem. Uma aparência amigável e acolhedora facilita o diálogo. Imagina, só imagina, um advogado vindo na sua casa, que você solicitou ele para uma causa. Aí ele chega na sua casa, de bermuda, blusa regata, chapeuzinho de praia. Esse é meu advogado? Não vai ganhar nada. Já taxa logo de não é competente. Aí você fala, não, mas roupa não define caráter. Tá bom, mas coloca uma farda da polícia militar e sobe aqui, qualquer biqueira, para ver se não define. Então, o tipo da roupa que você veste vai mostrar o tipo de mensagem que você quer passar para as pessoas. Eu não estou falando que bermuda é pecado, pelo amor de Deus, camiseta é pecado, não é isso. Mas se você está falando de uma mensagem séria, se vestindo de uma roupa despojada, sei lá, não está mostrando interesse nenhum pela mensagem que você está passando. É sobre isso. Vista-se de forma modesta, evite excessos e extravagância. Escolha roupas que cubram o corpo de maneira apropriada e que transmitam respeito pelo ambiente que estará evangelizando. Evite roupas que possam ser consideradas ofensivas. Irmão, isso aqui não era nem para estar falando. A gente sabe que a gente tem que se vestir modestamente e tal, mas infelizmente a gente vive em um contexto diferente do que a Bíblia nos manda fazer, né? Roupas colantes, saias ou vestidos justos, roupas brilhantes, bermuda, blusa ou calça rasgada, desbotada. Você está mostrando que está largadão mesmo na rua. Camiseta regata, camisas com frases ou desenhos controversos. Imagina você falando de Jesus com um desenho de um dragão, sei lá. Ou camisa de time, aí do Palmeiras sim, irmãos. Aleluia. Imagina só. Sim, pode falar. Imagina só, eu com a camisa do Palmeiras evangelizar, sabe? Aí bate de longe, o São Paulino, da torcida organizada. Ele já cata aqui já um pedaço de pau. Se esse palmeirense vier, ele não vai saber
que mensagem eu vou falar para ele? Ele vai pensar, um palmeirense vindo na minha direção, das duas uma, ou pedir alguma coisa ou vai fazer alguma coisa comigo, entendeu? Então, o tipo de roupa que você veste vai mostrar a mensagem que você quer passar para a pessoa. Então, não beira ser pecado, mas evita esse constrangimento. As pessoas vão falar assim, palmeirense, não quero nem papo. Já perdeu a mensagem que você vai passar para ele. Então evita de bandas de série. Imagina você com uma blusa de Red Hot Chili Peppers. Bandas satânicas mesmo. Slipknot. Aí você vai falar, Jesus te ama, ele é amor, ele quer salvar a sua vida. E lá o Satanás na... Tem lógica um negócio desse? Você falar de um amor de Jesus, de Deus, falar de Deus e com roupas controversas. O amor sempre vence o mal. Ali tem um cidadão em causa. O mal estampado no peito, falando prioriza o conforto, opte por roupas confortáveis, especialmente se estiver planejando passar um tempo considerável em pé ou em movimento. Conheça a cultura local. Se estiver evangelizando em uma cultura ou comunidade específica, escolas, hospitais, etc., é importante conhecer e respeitar as normas de vestimenta desse contexto. O bom testemunho. Somos vigiados a todo instante. Pessoas que não têm compromisso com a verdade procuram motivos para nos acusar e nos ridicularizar. Por isso, fiquemos atentos ao sair pelas ruas evangelizando. Evite brincadeiras de mau gosto, empurra-purra, agressividade, gracejos imorais. Isso, mais uma vez, não era para ter nem entre os cristãos, né? Mas ironias, algazarra, barulhos excessivos, chocarrices e piadas inadequadas. Como representantes de Deus, devemos refletir seu caráter em público. Seja amigável e respeitoso. Ao abordar pessoas na rua, é importante ser amigável e respeitoso. Inicie uma conversa com um bom dia, boa tarde, boa noite. Pergunte como a pessoa está. Esteja atento e interessado pela resposta. Uma atitude acolhedora pode fazer com que as pessoas estejam mais dispostas a ouvir o que você tem a dizer. Respeite o espaço. Evite ser invasivo. Inicie conversas de forma natural e respeite se a pessoa não quiser conversar. Assim, tem pessoas que gostam de entrar em bares e tal. Eu, particularmente, eu tenho essa ressalva. Porque se a pessoa está lá já para isso mesmo, para encher a cara, aí você vai entrar num ambiente desse, ele não vai ouvir o que você vai falar, já está bêbado. Vai pegar o papel, vai jogar fora porque não consegue nem ver, já está com a visão já trocada. Então não é um ambiente bom para você evangelizar. Então, não seja invasivo, sei lá, uma boata, alguma coisa do tipo, coisa que as pessoas não vão dar atenção. Então, não gaste seu tempo com outros meios do que adentrar nesses lugares, para evitar também constrangimento. Use uma linguagem clara e simples. Use uma linguagem contemporânea e adequada. Evite gírias mundanas ou jargões religiosos complexos, como, por exemplo, e aí, varão, varoa, vaso, terra, manto. Fale de forma simples e clara. Aqui dentro é normal. Ô varão, tudo bem? Ô profeta, aleluia, glória a Deus. Aí você vai evangelizar. Ô varão, vem cá, varão, pessoal. Varão? É comigo mesmo? Que é isso? Varão. Ô vaso. Vaso de quê? Vaso sanitário, vaso de planta. Aqui entre nós é normal, é comum, mas evangelizar usando termos assim é controverso, porque as pessoas não vão entender nada. E ao invés de juntar a pessoa, vai só espantar. Tem pessoas em pizzaria, chamando o garçom, né? Ô vaso, vem cá. Ô terra. Aí vocês estão chamando de quê? De areia? Terra seca. Compartilhe sua própria história. Uma maneira poderosa de evangelizar nas ruas é compartilhar sua própria jornada de fé e como ela impactou sua vida. Isso pode criar um terreno comum para o diálogo. Esteja preparado para responder as perguntas. As pessoas podem ter dúvidas ou objeções em relação à sua fé. Esteja preparado para responder de maneira calma e fundamentada, respeitando as opiniões alheias. Ofereça oração e suporte. Se apropriado, ofereça-se para orar pelas pessoas que você encontrar na rua. Esteja disposto a oferecer suporte prático, como ouvir, aconselhar ou encaminhar para um recurso relevante. Considerações finais. Evangelizar é uma missão de Deus dada a todos os salvos em Cristo, sem exceção. A nós nos foi confiado este tão grande privilégio de sermos representantes de Deus aqui na terra. No entanto, infelizmente são poucos que entendem isso e obedecem. Deus confiou a seu Filho e seu Filho confiou a nós esta tão maravilhosa obra.
Então, valorizemos mais, cumpramos o propósito para o qual nós fomos salvos. Oremos, nos preparemos teológico e espiritualmente, mantenhamos a vigilância, a sensibilidade, o respeito e a compreensão das opiniões e crenças alheias. Sejamos, de fato, representantes de Deus nas áreas urbanas, cura para os corações feridos e alívio para as almas cansadas. Obrigado pela presença e pela reflexão de todos. Olha aí o que é evangelismo. Evangelismo é o mendigo contando para outro faminto onde encontrou o pão. Luan, quem é para evangelizar? É você que estava faminto, encontrou o pão. Agora mostre para outro onde você encontrou o pão. Então, evangelismo é um mendigo contando para outro faminto, para outro mendigo onde ele encontrou o pão. E eu sempre lembro, eu gosto de falar sobre isso, sempre lembro do desenho Monstros S.A., que tem a menininha, acho que é o primeiro, que quando ela volta para casa, ela pega na mão do monstro e sai no meio do quarto mostrando os brinquedos, mostrando as coisas, aquela alegria dela. Então, para mim, evangelho é isso. Quando você encontra algo bom, quando você ganha um presente, você não quer falar para todo mundo? Vem cá, amiga, olha que eu ganhei. Vem cá, olha que eu ganhei. Evangelho é isso, você recebeu algo bom de Deus, a salvação. Hã? E pronto. É esse mesmo sentimento. Onde você encontrou a sua salvação, mostra para as pessoas onde você encontrou. É isso, é um mendigo contando a outro faminto onde encontrou o pão. Meus irmãos, amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Nada? Dúvida? Agradeço pela oportunidade mais uma vez. Espero que os irmãos tenham entendido, compreendido e que hoje em diante vocês ajam diferente daquilo que vocês pensavam, né, que era evangelismo, que era missões. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Obrigado. Rapaz, que frase forte, hein? Paz do Senhor. Como é que é? Evangelismo é um mendigo contando a outro faminto onde encontrou pão. Me veio um filme na memória, Mateus. A minha alma estava faminta, irmã Thelma. E alguém foi lá levar um pedaço de pão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Deus, nós te agradecemos por tua graça. Nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito, Deus. Senhor, nós sabemos que nós só estamos aqui por causa da tua infinita misericórdia, Deus. Não é porque nós somos alguma coisa, mas é porque o teu Espírito tem nos dado vida e vida com abundância. Pai, nos ajuda a levar, Senhor, o pão que recebemos aos outros famintos. Nos conceda, Senhor, graça e faça arder dentro de nós o desejo para pregar aos perdidos em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Receba a bênção portuária. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Deus comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a amada igreja para todos, sempre todo aquele que crê e confirma. Amém. Se Deus é por nós, glória a Deus, ninguém.